Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast A Conversa com Rafaela Peixoto. E a minha convidada de hoje é uma convidada que traz muitas novidades aqui para o nosso episódio. Ela é estrategista de imagem, personal branding e ela tem uma metodologia criada por ela mesma, exclusivamente para quem quer trazer uma nova comunicação para o mundo, saber se posicionar, seja na sua vida pessoal ou na sua vida profissional. Recebam comigo Renata Aron! Gente, é a apresentação digna de Oscar. Bem-vinda! Ai, obrigada. É um prazer estar aqui mais uma vez com você. Sim, porque isto tem história. Mais uma vez é muito bom, porque nós já fizemos uma gravação e deu ruim. E deu muito ruim. Ela desapareceu do nada. Não é que ela desapareceu do nada, ela teve que me aturar de novo aqui. Ela teve que aturar de novo, mas o bom é isso, é que nós trazemos pessoas assim para a nossa vida que se identificam connosco. Porque a Renata traz uma vibe super para a frente e vamos embora. E Rafa, está tudo certo, eu vou outra vez e a gente bota a mesma roupa e está tudo certo, estamos aqui e trazemos novidades ainda melhores. Foi proposital, entendeu? A gente teve que regravar porque foi proposital. Porque agora a gente tem a resposta concreta. Eu acho que é isso mesmo, eu acho que lá em cima quem está a controlar tudo sabe de todas as coisas. Exato. Mas vamos lá, né? Obrigada, Renata, mais uma vez e vamos começar tudo de novo. Já sabes que eu te vou desnudar já. Então, fala para os nossos seguidores, para quem nos ouve, para os nossos ouvintes, telespectadores, quem é a Renata Aron? Essa pergunta é ótima, né? Quem é a Renata Aron? Antes eu começava assim, mãe, casada. Não. Ou eu vou começar diferente. Ai, adoro! Eu sou uma mulher que tem rodinha nos pés. Literalmente, adoro. Amo viajar, amo desbravar coisas novas, amo descobrir novas tecnologias, novas coisas. Ir atrás da aventura. Exato. Meu marido fala que eu tenho rodinha no pé mesmo e eu sou novidadeira. Tão E sou bom. mesmo. Aliás, até hoje, vou papo de comadre. Claro. Até hoje de manhã eu comprei um negócio na Temu, depois você vai ver meus stories, Ai, meu hoje você Deus. vai ver. Eu sou novidadeira mesmo, gente. Então, adoro descobrir coisas novas, adoro ir além, assim, eu sou uma desbravadora mesmo. Sagitariana, né? Sagitário. Tem rodinha no pé. Sou mãe de 3, sou casada há 20 anos e sou estrategista de imagem, personal brand, mas não começou por aí. Trabalhava no mercado financeiro. Adoro essa história. Não, porque o mais engraçado é que todas as mulheres que se sentam aqui, elas mostram sempre que houve várias evoluções na vida. E tu és uma delas também. Eu acho engraçado isso, né? Eu sou um pouquinho mais velha que a Rafa, um pouquinho. Só, assim, também não Mas é. é engraçado que hoje, assim, se eu pensar no meu ciclo de amizades, assim, nenhuma amiga minha trabalha com que Quando começou. se imaginou, quando começou a se Exatamente, são, assim, eu acho que eu posso contar nos dedos as pessoas que realmente ficaram se naquela formaram numa profissão e continuam nessa profissão. Eu acho que a gente é muito novo para escolher o que a gente quer fazer da vida, né? A gente E tem que deixar tomar, tudo igual, né? a gente tem que tomar uma decisão, sei lá, com 15, 16 anos e a gente não conhece nada da vida, A gente então... nem sabe o que é que nós queremos, nós nem nos conhecemos a nós mesmos, quanto mais. Exatamente. o que tá- E a minha mudança de profissão, não que eu não gostasse do que eu fazia, eu amo o mercado financeiro, amo essas coisas de investimento, adorava o que eu fazia, mas foi uma mudança na minha vida quando eu virei mãe, quando meu marido também teve uma proposta para trabalhar em outra cidade, então a gente teve que ponderar, vai só você, vai a família toda. Se eu fosse, eu tinha que, né, pensar o que eu ia fazer com relação ao meu trabalho. E foi essa decisão que eu tomei. Então, larguei tudo pela maternidade, foi uma opção minha, para acompanhar a minha família. E nisso, muitas mudanças aconteceram. Foste descobrindo. Fui descobrindo, exatamente. Como é que foi esse processo de autoconhecimento? Então, Começou por um autoconhecimento. Total, mas foi na dor, literalmente, porque eu não imaginava que eu estava passando por esse processo. Na verdade, eu fiz essa mudança de cidade, né, por conta do trabalho no Brasil. A gente saiu de São Paulo, meu marido recebeu uma proposta para trabalhar em Curitiba. E nessa mesma época eu já estava nessa questão de ponderar se eu ia conseguir ser uma boa mãe e uma boa profissional. Ok. Eu acho que muitas Uma mulheres qualidade, sim. passam por isso. Eu viajava muito a trabalho, então eu ficava muito ausente de casa. Era a minha primeira filha na época.
nascimento dela foi um nascimento Atribulado. traumático, porque ela nasceu de 6 meses, então foi um baita do estresse. Muito certo. Então eu comecei a me questionar se eu era uma boa mãe, se eu poderia ser uma boa mãe e uma boa profissional ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, a gente queria o segundo filho, eu engravidei do segundo filho, eu falei, não, Chega, eu quero ser mãe. Aí, neste momento, marido, segura as contas aí. Claro, tem que haver uma parceria. Segura as contas aí, porque agora eu quero ser mãe. Só que ao mesmo tempo, eu cresci com aquela crença, eu cresci ouvindo minha mãe falar, mulher tem que ser independente, mulher tem que trabalhar, ter seu próprio dinheiro, não depender nunca de ninguém. E eu acho isso muito correto. Porém, É válido. não, no mesmo tempo que eu questionava isso, eu falava, opa, e agora? Também Né? dizias, e agora a minha carreira? E como assim? Eu não quero ficar dependendo Dependendo, só. se eu quiser, sei lá, fazer a unha, eu vou ter que pedir dinheiro pro marido. Tá tudo bem, mas tipo, na minha cabeça isso Fazia confusão. criava um conflito. Mas ok, abracei a maternidade, vambora lá, vou ser sua mãe e depois eu vejo o que eu faço. Só que nisso, em casa, né, na função mãe, dona de casa, que tem muito trabalho, vamos lá. Muito trabalho. Não quer dizer que quem fica em casa não tenha trabalho, muito pelo contrário, eu acho que é um trabalho até maior. E hoje em dia já se desmistifica bastante isso. Exato. Tem que ser até uma profissão qualificada, não é? Exatamente. E paga. E muito bem paga, por Muito bem sinal. paga. Só que na minha cabeça, intelectualmente falando, eu me sentia vazia. Tipo, ai, o que eu vou fazer? Eu sou essa pessoa novidadeira, gente, que busca conhecimento, busca tudo. Então na minha cabeça eu não estava contente em ter só isso, né? E comecei uma espiral, eu falo uma espiral de maluquice mesmo. Ao mesmo tempo, a minha rotina mudou. Então, eu levava filho pra escola, né, tipo, rotina do lar mesmo. E eu comecei a não me identificar com a imagem que eu tinha. Por quê? Eu tinha um armário lotado de roupa, sempre gostei de roupa, sempre gostei de moda, sempre gostei de tudo. Essa é a parte que eu mais adoro. E eu tinha muita roupa. Só que toda vez que pra mim, situações banais, corriqueiras, vamos sair pra jantar. Meu marido fala, vamos sair pra jantar. Gente, aquilo ali, eu experimentava o meu armário inteiro, literalmente, tá? Eram pilhas de roupas no chão. E eu chorava de não gostar de nada. Não te identificavas com nada. E aí, qual era a minha fuga? Eu preciso comprar uma roupa pra ir jantar. Pois. Pra situações assim, normais. O que aconteceu? Eu comecei a dizer que eu não queria mais sair pra jantar, eu comecei a falar que eu não tinha roupa. E na cabeça dos outros, quem tá vendo de fora, ela é louca. Enlouqueceu. Ela é louca, porque ela tem um armário lotado de roupa, como que ela se sente assim, tipo, roupas boas, roupas bonitas, que até ontem ela usava, e agora como que agora não serve mais. Eu acho que se nós todas passamos por essa fase, não é? E é muito louco isso, porque eu escutando das pessoas ao meu redor falando, Renata, pelo amor de Deus, você tem um monte de roupa, essa roupa é linda, você tá bem, você tá linda, aquilo não entrava na minha cabeça. Então eu comecei a achar que eu tava ficando louca mesmo. Claro. Falei, gente, eu tenho algum problema, porque... E aí, enfim, terapias gente, terapia é vida, façam todos, porque parece que abre uma clareza na nossa cabeça, né? E aí a minha terapeuta falou, Renata, você precisa passar por um processo de reinvenção. Exato, de se reconectar com a tua própria imagem, porque você passou por muitas mudanças, mudança da maternidade, mudança de cidade, mudança de emprego, né, porque você largou, mudou seu estilo de vida, sua rotina, e você não tá sabendo como transpassar isso pra fora. A nossa vestimenta, a nossa aparência, a nossa imagem nada mais é do que reflexo de quem a gente é por dentro. E muitas vezes a gente não percebe, mas... Quantas vezes você quer mudar um cabelo, quantas vezes você quer mudar um estilo de roupa, e você não sabe por quê, você acha apenas que, porque eu quero. Ou talvez porque há uma mudança especial na nossa vida. Agora eu vou mudar tudo, não é? Exatamente. E na verdade, nesse bolo de mudanças que eu passei, eu não soube passar pra fora. E aí a gente precisa organizar a casa dentro pra depois saber como passar pra fora. Então, foi aí que eu percebi que isso, isso realmente existe, né? E se eu tô passando por isso... Várias pessoas e várias, na época eu pensei, várias mulheres passam por isso. Então,
opa, achei um negocinho aqui que eu gosto. Já gostava de moda, já gostava de roupa e tudo. Eu falei, peraí, que eu vou estudar isso aqui. E foi assim, foi através da minha dor que eu descobri uma paixão. Tu foste a tua primeira cobaia. Minha primeira cliente, eu A tua mesma. primeira cliente. Mas entretanto tu fizeste algum estudo relativamente a... Qual é o estudo que se chama? É estrategista de imagem? Na verdade, eu comecei como consultora de imagem, que é efetivamente a questão do adequar a roupa a você, ao seu estilo de vida, ao teu próprio estilo pessoal, ao que você quer aparentar, tudo. Mas depois eu percebi que não era só isso também que me satisfazia. Eu queria algo além, mais profundo. Então eu comecei a estudar psicologia, fashion, que chama, né? Isso é verdade. É o estudo da psicologia para a questão da aparência, da vestimenta. Existem pouquíssimos cursos em relação a isso. É uma área super nova da psicologia, mas é muito interessante, porque isso reflete o nosso comportamento, o nosso perfil comportamental reflete tudo, as nossas crenças, tudo. As nossas crenças, vamos lá buscar tudo atrás. No que a gente está externalizando através da nossa aparência, os nossos hábitos de compra, enfim, as nossas escolhas, as escolhas do nosso estilo. Agora surgiu-me aqui uma questão, do nada, que é, quando olhamos para aquelas jovens que viram góticas, que tem muito assim, esses casos, no Brasil também tem. São as tribos, né? As tais tribos. E se podemos puxar um pouquinho pela psicologia e entender que talvez seja uma criança que esteja com alguma situação, ou está a sofrer bullying, ou esteja com alguma situação menos positiva na vida para estar a querer sempre vestir de preto. Eu acho, sim, pode. Se nós formos a ver, eu estou-me a lembrar assim, de alguns casos na minha infância, na minha adolescência, de algumas colegas conhecidas e etc., que eram góticas, e eram pessoas mais tristes, pareciam que precisavam daquela capa para mostrar força, mas eram muito vulneráveis. Exatamente. Eu cheguei a ter uma rapariga que era uma miúda, porque rapariga no Brasil pode ser mal interpretado, miúda, uma menina, que ela era muito querida e fizemos uma amizade, ela era muito doce. E geralmente são. É uma fuga, na verdade, claro que cada caso é um caso, mas é pra se sentir pertencente a alguma tribo. Alguma coisa. Okay. Então, dentro da tribo que ela escolhe, provavelmente o gótico, é exatamente para, aqui eu sinto-me bem, eu me sinto acolhida e tal. E essa questão do preto, né, do vestir só preto, é pra chamar atenção. Também. É pra chamar atenção e de tanto talvez escutar muitas coisas em casa, dos amigos, ou sofrer bullying, internaliza isso. Eu falo, e isso no meu método tem uma aula que chama rótulos. Muitas vezes os rótulos que a gente acha que a gente tem, tipo, eu sou comunicativa. Será que realmente você é? Ou você escuta isso dos seus pais, dos seus amigos? A Rafa fala bem, a Rafa fala... Ela não se cala. Mas será que isso é seu? Ou isso é um rótulo por uma questão pontual que se tornou repetitiva e você foi absorvendo isso? Faz sentido. De escutar dos outros. E isso porque é uma crença positiva. Se fosse uma crença negativa, do tipo, essa criança é estabanada, né? Você não consegue fazer nada direito, você não presta atenção. E de tanto você escutando, você acha que você é realmente assim. Então, muitas dessas crenças às vezes nascem, né, na nossa infância, e muitos desses rótulos não somos nós que realmente escolhemos. É a nossa ambiência que vai colocando. E aí você vai internalizando e vai entrando nessas tribos para serem aceitas. Então, sim, tem muito. E isso é interessante porque o trabalho que a Renata faz não é só ver qual é a cor que fica bem na nossa Isso é apenas uma ferramenta, gente. Uma ferramenta. Conta-nos então. Isso é apenas uma toda a ferramenta. tua metodologia, que tu criaste uma metodologia bem abrangente e bem profunda. Sim. Né? Que é o método ID. E foi exatamente isso. Comecei com a consultoria de imagem tradicional e vejam bem, consultoras de imagem, não tenho absolutamente nada contra. E utilizo essas ferramentas da consultoria tradicional dentro do meu método, tá? Acontece que eu tenho um nicho, um público de pessoas que querem ir além da estética, além de ter uma imagem positiva. Então, o meu método são 3 pilares. O primeiro pilar é autoconhecimento. Então, a gente vai analisar tudo isso. Quem você é, o que você gosta, quais são os seus valores, o que hoje para você é importante que a tua imagem passe. E eu falo hoje porque a gente, ao longo da vida, a gente vai mudando. E os nossos valores também mudam. Então, quando a gente tem 20 anos, a nossa prioridade é outra. Hoje, por exemplo, hoje eu prezo pelo conforto. Salto alto pra mim é tipo momentos pontuais. Por quê? Eu prezo pelo conforto. Então, conforto é algo que
tem que estar atrelado na minha imagem porque é uma coisa fundamental hoje. Há 20 anos atrás poderia não ser, né? Então é importante entender quais são os seus valores hoje, o que você, né, prioriza hoje, essa questão dos rótulos. Então a gente faz exercícios para quais são os rótulos que você coloca em você. Né? Que nós podemos escolher os nossos rótulos. Sim. A gente vive numa sociedade, o nosso cérebro funciona de uma forma onde a gente faz julgamentos, sim. Querendo ou não, a gente faz julgamentos. É uma questão até de defesa do nosso, é um mecanismo de defesa do nosso cérebro que existe desde o cérebro mais primitivo, que é exatamente, a gente tem no nosso inconsciente coletivo arquétipos que a gente associa. Essa pessoa eu posso chegar perto, essa pessoa eu não posso chegar perto, através do quê? De elementos visuais que existem na nossa aparência. Então, a gente pode errar no julgamento? Pode. Claro. Mas a gente também, se a gente sabe que funciona assim, então por que a gente não usa? Não usa de uma forma mais assertiva. Exatamente. Se a gente sabe que funciona, então o que eu vou usar para trazer uma determinada característica? Então eu posso escolher os meus rótulos. Eu quero que a Rafa perceba que eu sou uma pessoa alegre. Tá, e eu realmente tenho que ter esse atributo, tá? Também não é pra criar um personagem. Exato, Eu preciso ter esse atributo. Eu não quero mostrar, eu sou só uma chefona de sucesso. Exato, mas se eu não sou. Se eu não tenho jeito para liderar. Aí é outra questão. Não, eu preciso ter esse atributo. Então, se esse atributo é importante pra mim, eu preciso ter, eu quero que os outros percebam, eu consigo fazer isso na minha imagem de forma proposital. Então, dessa forma, então primeiro eu preciso descobrir quem eu sou, o que eu quero, como é que eu ajo, como é que eu me comporto, para depois a gente partir pro segundo pilar, que é o nosso próprio gosto pessoal, o que eu gosto de usar, o que eu não gosto, como é que eu faço essa questão das escolhas, né, do meu estilo mesmo de roupa. Isso. Por que talvez a Rafa use estampa e talvez a Maria não gosta de usar estampa? Não é porque uma é mais chique ou mais sofisticada que a outra. Não, é gosto pessoal. Gostos. Exatamente, é comportamento, é a maneira como Eu acho que é isso que eu te ia perguntar. Existe também um estudo do perfil comportamental. Exatamente. Tu fazes no teu método. Sim. É importante nós entendermos qual é o nosso... Quais são os perfis que existem? São então, vários. a metodologia que eu utilizo, existem vários testes de perfil, DISC, né, o perfil dos temperamentos. Eu utilizo um que é mais fácil pro que eu preciso ali, ele é mais rápido de se fazer. Eu aprendi lendo o livro dele, chama Thomas Erickson, o nome do escritor e o nome da pessoa que criou esse método. E é muito engraçado que ele é uma pessoa super acessível. Quando eu li o livro dele que chama Rodeado de Idiotas, é o perfil das cores. Ele classifica os perfis em 4 cores: amarelo, vermelho, azul e verde. Que nada mais é do que iguais aos outros perfis do DISC e tudo, mas a nomenclatura é essa, de cores. E quando eu li o livro dele, eu falei, gente, dá pra associar isso aos perfis de estilos pessoais, do que a gente escolhe de estilo de roupa. E aí fiz uma associação. E quando eu fui escrever o meu livro, eu utilizo a metodologia dele, eu falei, gente, eu tenho medo dessas coisas, né? Deixa eu mandar uma mensagem pra ele, falar assim, olha, eu trabalho com isso, eu adorei essa metodologia, achei muito fácil de se entender. E eu escrevendo um livro, nada a ver com isso, mas que eu utilizo o teu método para as pessoas identificarem o perfil. E ele me respondeu no LinkedIn. Ah, que amor! Ele, que legal, depois até me manda, eu quero entender como é que você associou isso à parte de imagem e tal. Então, ele não fala português, gente, mas ele foi super acessível, assim. Então, eu utilizo o método dele, que é o método das cores. E quando a gente entende o perfil comportamental, a gente entende por que uma pessoa que tem um perfil, por exemplo, amarelo, que é o meu caso, adora vários estilos. Um dia tá aqui, assim, de rosinha, delicadinho, de listra, e amanhã tá toda meio hippie. E no outro dia tá chique, tá de blazer. Porque eu sou uma pessoa que variável, que adoro muitos estilos. E aí tem a ver com o meu perfil comportamental. Que é qual? O predominante é o amarelo, que é uma pessoa que adora as novidades, que adora tendência. Então quando surge uma coisa nova, adora. Já uma pessoa que tem um perfil azul é uma pessoa mais metódica, é uma pessoa organizada, é uma pessoa que não gosta muito de sair ali da zona de conforto, porque tem medo. Medo não é que ela não goste de coisas novas, ela tem medo dos riscos, ela precisa avaliar sempre os riscos, aonde ela está pisando, porque é uma pessoa que precisa do concreto. Então, talvez seja eu o azul.
Então, ela pondera tudo. Ah, se eu for por aqui, o que pode acontecer? Se eu for por aqui, ela mede os prós e contras, Exatamente. Então, é uma pessoa que demora também mais para tomar uma decisão. Por quê? Porque ela pensa em tudo que pode acontecer. Então, eu sei que essa pessoa é uma pessoa que não vai do 8 ao 80 no estilo pessoal. É uma pessoa que gosta de coisas mais clássicas, mais tradicionais. Por quê? Porque ela não gosta de sair ali do... Exatamente. As pessoas podem ter dois tipos sempre, ou mais do que um perfil comportamental. E falando de imagem principalmente, a gente sempre mistura o nosso perfil predominante e o secundário. Tá? O que acontece? Nós todos temos características dos 4 perfis, só que 2 são muito mais fortes. predominantes, ou 2 mais fortes. Um é muito forte e o segundo, que a gente chama de secundário, também atua muito na nossa vida. Às vezes aparece e desaparece. Mas a gente tem sempre uma característica ou outra dos quatro perfis, tá? O que acontece é que em determinadas fases da nossa vida a gente aciona muito mais um do que o outro. E aí é que acontece o que a gente chama de ruído de imagem. Talvez hoje as características que eu prezo são muito mais de um perfil, mas a minha imagem ainda está na minha vida antiga. Então a minha imagem ainda está daquela forma. Então quando as pessoas me olham, elas vão associar a uma determinada característica que talvez hoje eu já não seja tão forte em mim. Ok, entendi. Porque eu não soube adaptar a minha imagem a quem eu sou hoje. Isso até faz-me fazer outra pergunta, que é, a nível profissional, é bom termos esse ruído dos perfis e das imagens? Não. Ou convém estarmos com um mais certeiro? Não, a gente tem que estar bem alinhada aos nossos valores hoje, às nossas características hoje. Porque exatamente pra gente ter aquele tal julgamento alheio certeiro. Mais certeiro. Exatamente. Então, se eu quero passar determinada característica, a minha imagem tem que estar bem coerente e alinhada a essa característica. E que seja contínua por toda aquela trajetória, pelo menos naquela temática. E se eu mudar, tá tudo bem mudar também. Isso. Então, toda vez que eu passar por um processo de mudança e eu achar que eu preciso adequar, fazer através dos estudos e faz através do... Exatamente. Por isso que é um método, é um processo. Que toda vez que eu sentir necessidade, eu tenho que arrumar a casa toda de novo. E por isso que eu não trabalho com a consultoria de imagem tradicional. Porque a consultoria de imagem tradicional, ela para ali no... Olha, você tem um estilo assim, dá um determinado nome pro teu estilo, e é isso que você vai usar. E são estas as cores que são melhores para ti, para tirar olheiras, para dar mais luz na casa? Essa questão das cores funciona sempre. Que é o seu tom de pele, olhos, cabelo e tal, não vai mudar. É importante, é uma ferramenta que ajuda a gente a entender o que valoriza e o que não valoriza. Porém, se teu estilo muda, se tuas características mudam ao longo do tempo, isso acontece muito, gente. E eu falo isso porque, assim, a gente vai envelhecendo e as nossas prioridades também vão mudando. Eu era muito mais colorida quando eu vivia no Rio de Janeiro. Porque o clima, e o país também claro que sim. A rotina, um país de, né, uma cidade de praia, exatamente, onde é verão o ano inteiro, a gente é muito mais propício a usar cores, estampas. Hoje aqui na Europa, pra mim é muito difícil. Depende da época do ano. É muito difícil usar as estampas que eu usava, que eu gostava. Eu gosto de cores muito mais neutras, apesar de eu gostar de cores vivas, mas eu não consigo, por exemplo, usar cores vivas muito no inverno. Então, essa adequação acontece. Então, não quer dizer que eu tinha um estilo... Quantas vezes a gente pega a foto nossa antiga e olha e fala, meu Deus, como é que eu tinha esse cabelo? Como é que eu usei essa roupa? Porque a gente muda. E naquela época a gente achava muito maravilhoso. Não é uma questão de época, aquilo era moda na época. Claro que também a moda influencia, porque nós vivemos numa sociedade onde o meio influencia. Mas naquela época aquilo fazia sentido pra gente. Hoje não. Então a gente precisa sempre adequar a quem a gente é hoje. Eu estou a rir muito por dentro, porque estou-me a lembrar. Bem, aí a história. Eu lembro quando eu tinha eu acho que uns 14 anos. Eu não sei se lá no Brasil, eu acho que no Brasil também tinha tu fazias umas tranças no cabelo, o cabelo todo, só com extensão. Não sei se lá no Brasil existe. Imagina, o meu cabelo é por aqui, mas eu fazia umas tranças com o cabelo postiço, que não era eu, ia num salão mesmo, de umas africanas. Mas eram várias? Várias, o meu cabelo ficava todo, parecia uma afro, todo, só que a trança não terminava aqui, ainda estendia até aqui. E não tinha ninguém à minha volta que usava aquelas tranças. Eu não sei o que é que me passou na cabeça, não sei se
assim. Não, no Brasil ok, tem, eu quero mas ficar geralmente louca. é uma só que a gente faz, assim, quando vai pro Nordeste. É o tereré, exatamente. Não, eu fiz Era uma várias. só. Eu não vou achar a foto porque eu acho que nem tem essa foto, mas as minhas amigas que estiverem a ouvir aquelas vão rir, porque eu cheguei a fazer 2 vezes. Uma era com extensão toda loira. Imagina, eu morena, super morena, o cabelo escuro, então o cabelo estava preto e loiro. Que coisa horrorosa! Olha, mas existem ferramentas que eu utilizo no método, que quando a gente lembra de uma Dessas situação coisas dessa, antigas. a gente utiliza uma ferramenta para lembrar, Para ressignificar tudo aquilo. não, e lembrar o que para você era importante naquela época. E a gente busca coisas. Eu sei lá o que é, mas é capaz de. É capaz, da história, é capaz, uma história tipo, mais profunda aí. Com certeza. Mas é exatamente Mas- isso. Então naquela época fazia sentido, você achava lindo e maravilhoso. E hoje talvez você jamais usasse. Jamais! Então, Coisa horrorosa. Faz parte. Mas isso tem a ver com o nosso perfil, isso tem a ver com o nosso objetivo hoje. E quando. E o terceiro pilar do meu método, que é método ID, exatamente o que é de identidade. Identidade só tem uma. Eu posso ter o mesmo perfil comportamental que você. Tipo, eu sou amarela e azul. E você também. Só que a gente vai ter uma imagem diferente. Não tem jeito. A gente pode até ter coisas semelhantes, gostos semelhantes, mas na hora que a gente vai aplicar isso à nossa imagem, Tu és tu, eu sou eu. é trazer a nossa identidade mesmo. Claro. A gente vai fazer de uma forma diferente. Então, isso de estereotipar e colocar mais ainda pessoas dentro de caixinhas, eu quero passar. Isso a gente escuta muito hoje em dia nas mídias sociais, principalmente, que as pessoas entenderam que a nossa imagem é importante, a nossa imagem é um ponto de conexão inicial na nossa comunicação e tudo isso. As pessoas entenderam isso e esse assunto está cada vez mais à tona, né? As pessoas criam estereótipos. Então uma mulher de sucesso é uma mulher que usa blazer, preto, batom vermelho, toma, sei lá, água na taça e usa acessórios dourados. Verdade. Pra quem? Isso pode ser uma mulher de sucesso. Sim, para algumas faz sentido. Para outras, de Não faz repente, sentido. nada. Claro. Depende. E o que você faz depende, né? Depende de muitos fatores. Claro. Então, tem muita gente entrando nessas caixinhas e se afastando cada vez Rapidamente a mais. máscara vai cair. Não, e se não afastando conecta. cada vez mais da sua essência. E o que Essência. acontece é que as pessoas percebem que aquilo não é natural. Claro, é uma A gente, personagem. quantas é vezes uma a gente persona. tá ali no Instagram e a gente olha e fala, nossa, essa imagem não tem nada a ver com o que essa pessoa tá falando, com quem realmente ela é, com a essência dela. Tipo, Claro. E aí cria-se um ruído ainda maior e não gera a tal conexão que a gente tanto deseja. Então é muito importante a gente tirar essas caixinhas, esses padrões, esses estereótipos. Existem elementos visuais que para transmitir essas características que não necessariamente o único, que não necessariamente o blazer, que não necessariamente o batom vermelho, Claro. por aí vai. Está estereotipado. Claro. Então, passar a autoridade, o blazer passa. Para algumas pessoas isso faz sentido, para outras Outras não. eu posso passar a autoridade. De outra forma, completamente diferente. Claro que sim. Então, é isso que eu bato muito nessa tecla no método ID, porque as pessoas já vêm muito formatadas assim, sabe? Eu quero autoridade. é um dobro de um trabalho, não é? Eu quero autoridade, eu quero sofisticação. E as pessoas já têm idealizado na cabeça delas um modelo. E às vezes esse modelo não tem nada a ver com você. E aí Como é que tu desconstróis uma pessoa que vai imaginar que Exato. eu tenho essa imagem, eu quero estar de beleza, estou não sei que cor, né? Se eu chego ao pé de ti, Renato, eu preciso de fazer a tua consultoria, a tua metodologia, como é que tu me desconstróis tudo isso? Então, aí é um trabalho, porque Difícil. tem muitas pessoas que já vêm enraizadas num perfil que quer ter, só que não tem nada a ver com ela. Então tem que mostrar que, olha, todos aqueles testes você pode transmitir tudo isso que você quer, só que de uma forma diferente. Não é essa maneira que você está querendo, porque isso não combina com fazer você. uma revisão. E outra, né? A pessoa não vai ser feliz. Usando, tendo uma imagem que realmente ela não se identifica. Claro. Só porque a Todo sociedade mundo ditou usa. essa regra. Então, não. É quebrar mesmo crenças, quebrar esses padrões, que é muito difícil, porque a gente vive numa sociedade onde cada dia nasce um padrão novo. Verdade. E em relação à aparência, beleza, estética, imagem, o que mais vende no mundo é essa indústria, gente. Então, cada vez mais criam novos padrões para que vendam mais. Exato. Então, é muito difícil.
Este trabalho que a Renata faz, do Metadia, é de extrema importância, quer na vida pessoal, quer na vida profissional. E, acima de tudo, na vida profissional, é quando nós criamos mais confusão na nossa cabeça, porque não sabemos realmente como estás a dizer. Vou pôr um blazer, não vou pôr um blazer, vou pôr um vermelhão, vou pôr uma estampa, vou pôr um rosa. E as pessoas às vezes identificam, por exemplo, pela cor, podiam olhar para a Renata e pensar, rosa, parece uma menininha. Vejam quando ela abre a boca, a autoridade que ela tem. Não é? Então é verdade. É o tal do ID que tu falas, não é? Então, é o ID. A comunicação é super importante neste ponto de, acima de tudo, entender o que é que aconteceu para trás, quem eu sou agora e quem é que eu quero ser depois. E tu trabalhas muito uma comunicação não verbal. E a comunicação não verbal é o ponto mais importante em todos os aspectos, não é? À toa que existe o estudo que, se tu fores palestrar, por exemplo, ou tu estás numa apresentação numa empresa, só 5%, ou 7%, está entre 5% e 7% que o público se lembra do que ela falou. Quais são a outra porcentagem? E a maior porcentagem, há vários fatores, ao tom de voz, ao tipo de cabelo, mas a grande porcentagem é qual era a aparência dela. E realmente o teu trabalho é um trabalho de extrema importância. E um outro fator é a nossa visão, memoriza, a gente memoriza muita coisa através de imagens. Claro. Né? Não é à toa que placas de trânsito são símbolos. E não frases. E com cores diferentes, para a gente lembrar, né? Exatamente. Se eu pedir para você lembrar de um prato de comida, você já viu esse prato. Agora, só de eu falar, acabar a frase, você já viu o prato. Depois você vai pensar, por que você escolheu esse prato? O que ele traz de sentimentos, de outros sentidos. Então a nossa visão, ela atiça os nossos outros sentidos. Audição, paladar, olfato. A gente consegue lembrar o cheiro até. Da gente lembrar, talvez, só pela imagem. Exatamente. Sabes que é sempre muito curioso? Que às vezes eu adoro escrever, adoro falar, não é? À toa que estudei jornalismo, mas muitas das vezes eu mesma, se tiver um pensamento, se tiver uma ideia, uma criação que eu preciso de acionar e pôr em prática, eu preciso de escrever e depois olhar de novo. Exatamente, mas por que dizem hoje em dia, né, até aqui é papo de mãe, eu brigo com os meus filhos porque hoje tudo é no iPad. Tudo, as crianças não têm mais cadernos na escola, é o iPad. Não quer dizer que você não escreva, mas é completamente diferente. E a escrita não é porque você está escrevendo que você memoriza mais, é porque quando você está escrevendo você lembra daquela cena, você tem uma memória fotográfica. Sim. Então, quantas vezes eu quero lembrar alguma coisa, eu lembro exatamente do papel que eu estava escrevendo, do caderno. Sim. Então, você tem aquela memória fotográfica que você memoriza muito mais fácil. Exato. Então, isso você está falando da escrita, sem necessidade de escrever. Por causa da imagem. Até me fizeste lembrar das aulas de história. Eu odiava a história. E eu precisava passar em história, não é? Para poder me formar, para poder fazer a escola toda, depois a licenciatura. E ainda na licenciatura ainda tive filosofia, que é quase a mesma coisa que a história. Tive que estudar, tive que marcar, tive que decorar e depois depositar no exame. Exato. E eu lia a matéria que eu precisava de estudar e ainda escrevia. Eu fazia um resumo daquilo que eu tinha interpretado e eu precisava escrever. E quando eu estava no exame, eu lembrava do quê? Que eu tinha escrito, era aquela fotografia você que tem a foto do papel, você lembra exatamente onde você escreveu, qual era? Sim, é incrível, é incrível. Então, e é uma coisa que, isso que você falou é muito importante na questão da imagem e na comunicação. Não quer dizer que o mais importante seja a imagem, porém, ela é o primeiro. É o primeiro. Então, e é grande porcentagem. Exato. Então, se você não tem uma imagem que conecta, que chame atenção, que vai despertar essa vontade do outro de te ouvir, né, de ver o que você escreveu, esquece, gente. Esquece. A pessoa não vai te dar a chance de ouvir teu conteúdo. Então, óbvio que conteúdo é o mais importante. Claro. Óbvio que o nosso intelecto, o nosso conhecimento é o mais importante. Porém, num primeiro momento, que vai fazer com que desperte essa vontade do outro de escutar, saber o teu conhecimento, o teu intelecto, é a tua aparência. Exato. É assim, eu tenho um headhunter em casa, uma pessoa headhunter que faz seleção de executivos para empresas. Então, é a pessoa que escolhe quem vai trabalhar na empresa. E ele fala assim, a pessoa quando entra na sala para fazer uma entrevista, o aperto de mão, o olhar no olho, a forma como ele está se aparentando, diz tudo. Pra mim já começa se aquela pessoa é apta ou não para aquele cargo. O currículo dele pode ser excelente, o melhor de todos os candidatos.
Mas se ele já chega com uma postura, um gestual, senta na cadeira assim, meu marido fala, aperta a mão mole, Sim. Não olha no meu olho, e tem uma aparência que não foi minimamente cuidada para aquela situação, como é que ele vai representar uma empresa? Exatamente. Como é que ele pode ser o melhor no cargo? Mas não tem uma postura, uma imagem coerente. E outra, em tempos digitais, onde tudo é mídia social, as empresas hoje, inclusive, estão vendo o teu perfil pessoal de mídias sociais para ver se os seus valores pessoais combinam com os valores da empresa. Porque hoje o funcionário, ele é a cara da empresa. Ele é ali Não é mais o patrão, são os funcionários. Então, tipo, a Rafa trabalha numa Coca-Cola e o que ela faz? Ela adora praticar esporte. Opa, será que isso combina com os valores da Coca-Cola? Então as pessoas estão avaliando isso também. Claro. Então é muito importante, não é só para quem é empreendedora, que trabalha no seu próprio negócio no digital, mas para quem é funcionário, isso também está sendo avaliado e muito. E visto. Exatamente. Porque nós achamos às vezes que a minha rede social é fechada, né? Em algum momento alguém vai conseguir entrar. E quantos casos a gente já escutou de pessoas sendo mandadas embora por coisas que postaram? Aliás, há pouco tempo eu até vi uma menininha que apareceu aí no Instagram, acho que até foi no Brasil, que estava a chorar em prantos porque ela tinha falado para a empresa onde ela trabalhava que tinha um atestado médico que não ia conseguir trabalhar, não sei se tu viste essa nota, e ela foi para a praia, simplesmente tirou um dia para ir para a praia e os melhores amigos tiraram foto e puxaram nas suas redes sociais, coitados, assim, ela até brinca aos meus melhores amigos, mas eles não têm culpa se talvez um ou outro tivesse a conta aberta. Exatamente. Na empresa, alguém stalkeou ela ou os amigos à volta, souberam que ela estava na praia, não tinha nenhum atestado médico, foi demitida. Exatamente. Olha que simples, não é? Então, isso acontece termos bastante. atenção com as redes sociais. Então hoje isso eu brinco, né? Antigamente a gente, para fazer uma propaganda ou para aparecer ou para ser visto, a gente precisava de uma mídia muito cara. Sim. Eram para poucos, eram para grandes empresas. A televisão só pega. Exatamente, né? Eram para grandes empresas, né? Quem tinha dinheiro para investir isso. Então era televisão, rádio, jornal e revista. É verdade. Né? No máximo um outdoor, que também era caro. caro. Hoje, todos nós temos isso gratuitamente na palma da mão. Sim. Gratuitamente. A gente vai lá, faz um post, todo mundo, qualquer um pode ser visto, pode mostrar o seu ser trabalho, pode ser ouvido. E pode ser pago. E pode ser pago, exatamente. Só que a concorrência também é muito maior, porque tá todo mundo ali. Então, de que forma você vai chamar a atenção daqueles milésimos de segundo para que a pessoa te escute? A gente tem esse A poder. imagem. Começa pela imagem. Claro, começa na imagem, depois obviamente... Depois existem as outras ferramentas de Aí obviamente tem que ter coerência, né, em tudo isso, mas começa na imagem. Se você não tem essa imagem alinhada, se você não tem essa imagem coerente com tudo que você vai falar, com tudo que você tem de conhecimento, acabou, gente. Já era. Acabou. A pessoa faz só assim, ó, um scroll na tela. Tuf. E já passa para outra pessoa. E eu faço isso, desculpa, Nada. eu falo isso no digital, mas isso acontece também no digital com offline. Né? Claro. Muito. Porque também existem muitas pessoas que no online tem uma imagem, que aí cria-se um personagem, e quando chega no offline, não tem nada daquilo que aparenta no online. Eu sou super a favor de inteligência artificial, acho que é uma ferramenta excelente que ajuda a gente em muita coisa, porém está distorcendo muito essa questão da imagem, porque as pessoas estão criando uma imagem maravilhosa e porque busca esse padrão da sociedade, de uma estética perfeita, de uma beleza perfeita, né? Porém isso não é real. Quando chega na vida real e a hora de você se encarar com você mesmo no espelho, não é a mesma coisa. Aliás, eu adoro que a Renata, no nosso evento do Wise, ela fez um hashtag que era sem filtro. Sem filtro. Eu super entrei. Eu nunca mais usei filtro. Eu também não. Desde janeiro. Posso fazer assim uma limpa que a gente passa para o Paris, não é? Nos stories a gente passa para o Paris e fica tudo um bocadinho mais clean. Mas é a minha feição. Não está bocão, não está bochecha, não está olho. Rosto marcadinho, nariz fininho. O meu olho é realmente grande e é esticado. Exato. A boca é assim, nariz empinado e está tudo Exato. certo. Quero normal. E isso fez muito sentido para mim. Aliás, tu tocaste na nossa palestra, na tua palestra, no nosso evento, tu tocaste numa temática que foi da Dove, que chocou todo o público que estava ali. Sim. E tu remeteste até para a tua vida pessoal, tens uma filha, uma menina, e é muito sério isto, nós temos cuidado com a nossa imagem. Eu adoro a Dove. A Dove desde sempre faz campanhas marca. Maravilhosas com relação a essa questão da beleza, essa questão de aceitação, da autoestima.
e desde sempre. E ela, né, com a evolução das tecnologias e tudo, ela também vem alertando para isso. E eu vi uma campanha há pouco tempo de jovens adolescentes com relação à própria aparência e por que não, isso não acontece só com jovens, gente. Mas é que o jovem tá 10 vezes mais do que nós nas mídias sociais. E também E é uma coisa assim, nós sabemos o que é viver sem uma mídia social. Nós tivemos uma vida sem mídia social. Tentamos nos policiar um bocadinho mais. E eles já nasceram isso existindo. Claro. Então é normal que eles usem muito mais do que a gente. Só que essa questão da beleza perfeita, da beleza, né, irretocável, de padrões, uma hora é uma mulher muito magra, depois é uma mulher com muito peito, depois é uma mulher, né, sei lá, gordinha, cheinha. Gente, isso é tudo criado pra vender. Claro. E não existe essa beleza, né, perfeita. Só que os filtros, eles vieram pra deixar a gente com essa beleza. Ah, beleza, agora é nariz fino. Tá todo mundo de nariz fino com um filtro. Sim. Então quer dizer que se eu não tenho nariz fino, eu não sou bonita, eu não posso gostar da minha imagem, e é isso que está acontecendo. As pessoas estão adoecendo. E cada vez mais as pessoas fazem os stories e estão a ver esta imagem. Exato. E depois não se aceita. E depois quando olham um verdadeiro espelho, é um sofrimento mesmo. Entram numa depressão. Sim. É saúde. Sim. É saúde mental. É saúde mental, as pessoas realmente não se aceitam, não começam a não gostar da própria aparência. E a Dove retrata muito isso nessa campanha dela de saúde mental mesmo, né? Mulheres se tornando anoréxicas, bulimia, depressão, suicídio, etc. O nível disso aumentou absurdamente. E eu tive, né, aí foi o que eu contei na palestra, que eu tive um relato de uma menina, uma adolescente de 19 anos, que veio falar, depois da minha palestra, num outro evento, veio falar comigo com a mãe e falar exatamente isso. Que, enfim, ela estava com um problema de saúde mental e isso afetou muito a vida dela. Claro. E aquilo mexeu tanto comigo, porque a minha filha tem a mesma idade, eu tenho 3 filhos adolescentes em casa. E eu falei, gente, é verdade, né? Hoje em dia, se a gente sai de férias e vai tirar uma foto em família, todo mundo tem que validar essa foto. Ai, não me posta, mãe, porque eu tô feia. Mas eu não falo só deles, tá? Eu também. Eu me pegava, ai não, olha, não faz isso, porque parece a gordurinha aqui. Ah, mamãe parecia sorrindo, eu tenho ruga. Peraí. A gente tá perdendo o momento vivido e muitas vezes a gente nem retrata isso, nem fotografa isso, porque ninguém saiu perfeito na foto. E apaga. E deixa de ter aquele exatamente, e apaga. Então, desde esse dia, e eu agradeço todo dia a essa pessoa, essa menina, que me alertou. Exatamente, eu falei, desde esse dia eu não uso mais filtro e posso ser utópica, posso ser chamada, né? Minha filha falou, ai mãe, que ridículo, você é muito séria, filtro não sei o quê. Cara, pode ser, mas enquanto eu falar sobre imagem, autoestima, eu vou levantar essa bandeira sim, de sem filtro, beleza, todos nós temos, a gente precisa muitas vezes enxergar e entender de que forma a gente se acha bonita. Até fiquei nostálgica, sabes porquê? Fiquei super nostálgica, tu vais lembrar do que é que eu te vou falar. Quem está aí e é da geração dos anos 70, 80, 90 é capaz de se lembrar e talvez agora ainda conseguir ver algumas coisas que eu amo de paixão. Quando vou à casa da minha mãe e peço, mãe, deixa ver aqueles álbuns antigos. Ai, eu adoro. Porque eram fotografias que não eram digitais, eram as analógicas. A gente não sabia como ia sair a fotografia. E eles depois tinham que revelar e era o que era. Não tem como apagar, pode rasgar se quiser. Mas o engraçado é que a minha mãe tem cada foto assim, preciosa, horrorosa. Se eu te mostro as minhas fotos, eu coisa horrorosa. Gente, mas e o quanto aquilo lembra do momento vivido? Isso é sério. É sério. A memória. E hoje em dia, talvez nós estamos a deixar de criar memórias para um dia os nossos filhos. Olha como eu estou arrepiada. Os nossos filhos nos pedirem quando daqui a uns 20 anos ou uns 15 anos, nos pedirem, mamãe, cadê nossa foto? Cadê a nossa foto quando eu tinha 6 anos? Apagou porque a gente não estava bem, porque a gente não usou o filtro ideal. Entenderam? E eu falo isso, gente, falando por mim mesmo, tá? Porque não quer dizer que eu nunca fiz isso, não. Fiz muito. Eu também. Muito. Também. Mas a gente tem que voltar a ter. Exatamente. E por isso que eu agradeço todo dia a essa menina que me alertou. Claro. E ela me abriu a mente e falou, eu não posso ser assim, eu não vou deixar isso acontecer, pelo menos, minimamente na minha casa. Claro. Minimamente na minha casa. Controlas. Exatamente. Quem E desde que eu comecei essa questão do movimento sem filtro, né, na internet, que eu posso, eu acordo mesmo toda enrugada, marcada. Toda amassada. Eu durmo assim, e tá tudo bem. É
é óbvio, gente, que ninguém quer... Aqui, internet, mídia social, é um recorte da nossa vida. Claro. A gente mostra o que a Nem gente quer. 10%. E a gente mostra o nosso melhor. Ninguém quer mostrar o nosso pior. Então, óbvio que a gente quer aparecer ali num dia que a gente tá se sentindo bonita, feliz e ok. Mas, até que ponto isso não é real, né? Então, ok, vamos lá. É fácil? Não, é difícil pra caramba. Tá, eu brinco que eu nunca usei drogas, nada disso. Mas eu acho que o processo é mesmo de desintoxicação. É mesmo de desintoxicação. Os primeiros dias, o primeiro mês, várias vezes eu deixei de fazer. Porque eu não podia usar, eu me comprometi a não usar filtro. Claro. Então, E nem fizeste stories. então, nem aí eu nada, deixava de para fazer, eu falava, ai não, tá horrível, ai, porque... Aí vai ficar aqui em off, tá? Quem teve no Wise, eu tô a stalkear muitas de vocês que não usam filtro, tá? E eu falei, não, eu falei, não podia. E ainda tinham várias amigas minhas ali sentadas na primeira fila, eu falei, vou controlar você, que vocês são minhas amigas, eu posso dar bronca. Posso dar bronca, assim como aos meus filhos eu posso. E agora vamos, já falámos tanta coisa, já demos aqui 10 horas de podcast. Uma super dica, várias dicas para vocês também fazerem em casa e também procurarem um método ID da Renata, que é fantástico realmente, porque é muito profundo e é muito mais do que, vamos descobrir qual é a minha imagem, é nós nos descobrirmos quem nós somos afinal de contas, não é? Mas agora temos a super novidade. Por conta de toda esta revolução que existe dentro deste corpo, a Renata decidiu fazer um super evento ainda em 2024. É assim, né? Conta-nos. Eu comecei esse podcast falando que eu sou novidadeira, que eu adoro coisa nova. E quem fizer meu método vai entender o que eu tô dizendo. Eu sou o perfil amarelo. O amarelo é assim, bora. Vambora. Mas o bora é amanhã, não é daqui a um ano. Entendeu? Literal. Quem trabalha comigo sofre um pouquinho. Do nada. Porque é assim, bora. Daqui a 6 meses, não, mês que vem, gente, bora. Já. E aí eu deixo todo mundo enlouquecido. O fato é que vai acontecer, entendeu? Eu nunca tive, vamos lá, surgiu na minha mente, maluca, Essa história essa história do fazer um evento. Eu nunca tive uma pretensão de fazer um evento meu. Nunca. E tipo, eu não tenho dentro de mim essa necessidade do protagonismo. Renata e E vamos combinar, tu praticamente nem tinhas tempo, porque a Renata está em todos os eventos. Eu não tenho mesmo isso. Eu sou aquela pessoa que agrego mesmo, assim. Se a Rafa chegar pra mim, Renata, você conhece, não sei o que conheço, ó, tá aqui o telefone, toma. Se isso fosse um negócio, eu ganhava muito dinheiro. Sem dúvida. Porque eu acho que eu sempre falo isso, que o meu maior ativo é o meu networking. Sem dúvida. E as pessoas com as quais eu conheço e me relaciono. É o meu maior ativo. Aliás, eu acho que o sucesso do meu negócio é exatamente isso. Tu conectas e fazes. São as minhas conexões. E isso acaba, não tem nem cliente, acabam virando todos amigos, enfim. Mas o fato é que eu nunca tive essa pretensão. E eu te contei isso no Wise. Antes do Wise acontecer, naquela nossa noite de amigas, onde a gente mal dormiu, porque a gente estava organizando ali. Eu cheguei no Wise como palestrante, fui um dia antes pra ver se elas precisavam de uma ajudinha. No final a gente não dormiu, porque, né, como todo mundo trabalhar, arregaçar, super ajuda, vamos lá. E eu falei, gente, vocês não sabem, eu sonhei. E eu sonhei mesmo 3 dias seguidos, com um evento acontecendo. E eu via detalhes desse evento. E eu fui contar isso pro meu marido e ele falou, para de contar e escreve. Porque você é aquela... Eu nunca lembro dos meus sonhos. Eu nunca lembro dos meus sonhos. E se eu lembro, depois de meia hora eu já não lembro mais do que eu falei. Então, ele falou, você tá me contando com tanto detalhe, para e escreve. E no dia seguinte foi igual e foram 3 dias seguidos. Eu falei, peraí, tem alguma mensagem aí que sinal. Não sei do além, de Deus, não sei da onde, que querem que eu faça esse evento. Então, nasceu o voo. O nosso voo. O nosso voo nasceu. Por que nosso? Porque não é meu, não é só seu, é de todo mundo. E veio da ideia de, se eu sair do meu país de origem, e quando eu falo isso, quem é imigrante, você já foi imigrante, a gente nasce de novo. Claro. Ninguém sabe a nossa história, o nosso passado, o nosso currículo vale zero. Ninguém te conhece, você tem que se provar. Tens que sentir pertencida e te provar. Tudo de novo. Tudo de novo. E não é fácil, gente. Quem falar que é fácil é mentira. Porque não é fácil. É uma nova cultura, é tudo do zero mesmo. E
E eu vejo isso, né? A gente tem uma comunidade muito grande de imigrantes aqui em Portugal e a gente vê isso nas pessoas. Então, eu quis fazer esse evento em São Paulo, na minha cidade. Quer dizer, eu sou carioca, mas eu vim de São Paulo. Para honrar o teu país. Porque eu quero mostrar para quem tá lá que é possível. É possível, exatamente. É possível. Saiam da caixinha. E também tirar essa ideia de que no digital tudo é muito fácil, tudo é muito milionário, as pessoas ganham milhões da noite por dia. Isso não é verdade. Eu quero mostrar que eu sou igual a qualquer uma, que eu comecei do zero, sem ferramentas, sem dinheiro, sem nada, né? Gravando um curso digital com o meu celular, fazendo networking com a minha boca, né? Da forma que eu conseguia, mandando mensagem, oferecendo meu trabalho para trabalhar de graça, mas porque aquela pessoa era estratégica e ela talvez poderia me ajudar. Claro. Então, é isso que eu quero levar no voo. Então, não sou só eu, são mulheres incríveis que construíram um negócio, muitas vezes fora do seu país de origem, e mesmo mulheres dentro do seu país de origem, mas que eu conheço. Então, são palestrantes escolhidas a dedo, que eu sei que o que elas falam, o que elas pregam ali nas mídias é a verdade. Então, que batalham e falam a verdade mesmo em questões de faturamento e tudo isso, de como começar. Que dão uma ajuda, não é? Para outras mulheres que ajudam, exatamente, que ajudam. E a ideia do voo é levar isso e fazer acontecer em vários lugares. Então, o nosso primeiro voo vai ser para São Paulo, depois a gente vai voar para outros lugares. E tem pessoas incríveis que estão vindo de países para palestrar no Brasil e pessoas que estão no Brasil também. A Rafa vai ser uma delas. Por isso que a gente falou aqui, ó, ela aceitou o convite. Eu aceitei agora. Não, eu já tinha aceito, mas tinha, lá está, o perfil azul, que tem que saber se eu for por este caminho, as consequências, os prós e contras são assim, se eu for por aquele é outro, se for por aquele é outro. E eu levo, não é que eu levo muito tempo, eu sou prática, sim, mas rapidamente eu tenho que estudar. Claro que tenho que sim. estudar tudo. E eu quando dou um sim, é um sim a 200%. Eu sei disso. Eu não sou aquela pessoa, vou amiga, e depois a minha palavra não conta. E quando a gente conversou, eu falei pra Rafa, eu sei que não é fácil, gente. A gente tem marido, a gente tem filho. A Rafa então tem filho pequeno, os meus já são maiores, mas tem filho pequeno. Pra mulher isso é muito difícil, né? Da gente separar as coisas. Pelo menos o princípio. A primeira experiência. Mas uma coisa que eu lembro que eu falei isso pra você aqui, quando eu tava indo embora, eu falei, Rafa, você tem que pensar o que você quer pro teu negócio. Se faz sentido pro teu negócio. Porque hoje também eu vejo muitas pessoas aceitando, né, várias coisas, mas isso faz sentido pro teu negócio? Será que está a perder tempo ou não? Exato. O que você quer, né, pra tua empresa, pro teu, né, pro Sling Dance, expandir? Porque às vezes você não quer levar pro Brasil, então não faz sentido nenhum. Você ir lá só pra palestrar, não faz sentido. E vai para o Brasil sim, que já está... Mas faz sentido pra Rafa, né? Eu usei meu poder de persuasão. Não, e que é ótimo, porque é falar que as pessoas se entendem. Porque se tu não me passasse essa visão, talvez eu não visse tanto valor. Exato. Então, visse talvez só, é para o ego. E não é para o ego. Não, eu não estou aí para o ego, não estou aí para homenagear só uma amiga. Não é só isso. A gente não tem que entender claro também. Sim. Estou a perder tempo ou estou a investir tempo? Se isso faz sentido pro teu planejamento estratégico do teu negócio. Claro. Então, esse assunto aqui, ó, de planejamento estratégico, se faz sentido, se não faz sentido, é isso que a gente vai levar pro voo. Então, são pessoas das mais variadas áreas que estão ali para passar mesmo conhecimento. E, como eu estava dizendo, o voo não é só um evento, porque também isso era uma coisa que eu queria, né, eu participo de muitos eventos aqui, e são eventos incríveis, incríveis. Só que empreender é muito solitário. Total. É muito. Eu comecei sozinha, a Rafa começou sozinha. A gente faz, né, tudo, edita, filma, posta, faz o marketing, faz o financeiro, faz a mídia social. Então é muito solitário. E quando a gente vai nesse tipo de evento, a gente sai de lá cheio de energia, cheio de ideias novas, porque realmente a gente entra num ambiente onde está todo mundo pensando como a gente, onde está todo mundo no mesmo barco. Só que depois a gente volta para nossa vida real. E muitas vezes isso murcha. Porque o nosso ambiente fora dali não é esse mesmo ambiente. Então, por mais que a gente queira dar continuidade, muitas vezes isso não flui. Claro. Isso não flui. E eu falo isso porque já aconteceu comigo. Muitas vezes. Também. Muitas vezes. Então, a ideia do voo eu não queria que fosse só o evento.
ele vai começar no evento. Então todas as pessoas que estarão lá participando na plateia, elas vão ter a chance, e é gratuito para quem comprou o ingresso. A partir do momento que você comprou o ingresso, você tem isso já, independente do tipo de ingresso. Vai ter um acompanhamento semanal até o final do ano. Então, são 3 meses. O evento é 28 de 8 setembro. São 3 meses. São 3 meses. Cada semana com uma de nós falando sobre o nosso assunto, ajudando as pessoas a tirarem mesmo do papel suas ideias ou ajustando o processo do negócio dessa pessoa para que entre 2025 voando. Voando, porque vai ter um próximo voo. Exatamente. E pode haver possibilidade de alguma dessas que esteve Estarem no público estarem no palco. contando a sua história e o que mudou. Exatamente. Já viram? Então, É não incrível. percam. Onde é que podem encontrar todas as informações? Primeiro, antes do voo, do Método ID, o teu livro, O teu meu tá Insta. tudo no meu Instagram, @renata.aron. Tem tudo ali no link, tem o meu Perfeito. site, tem o livro, tem os cursos, enfim. E o do voo, tem o Instagram também, o nosso voo. E o site, onosovoo.com. Então, Perfeito. ali tem todas as... Quem quiser encontrar a gente em São Paulo, 28 de Estaremos setembro. Quem quiser encontrar a Renata, a Rafa por aqui. Também. Estejam atentas. Um brinde a nós, Renata. Obrigada. Obrigada eu. E ao próximo voo. Até. Até.